que eu acho a situação é muito, muito, muito mais confortável do que já foi. O Vasco tem 3 pontos de vantagem para a zona. O Vasco depende só dele. O Vasco tem confronto em tese mais tranquilo do que a gente supõe que tivesse em outros momentos. O Vasco pode conseguir, talvez, até 2 vitórias nesses 4 jogos. Agora, ele precisa talvez reencontrar o seu equilíbrio dentro de campo, peças fundamentais como o Paulinho, por exemplo, jogar o que já jogou dentro do Brasileiro, você se tornar mais estável dentro de campo. As coisas voltou a ser o time instável em muitos momentos. O primeiro tempo não foi bom ontem. É bom frisar, conseguiu empate, tudo bem, pontuou, ninguém. O Cruzeiro não desgarrou, você se afastou, mas o primeiro tempo não é bom, você sofre para empatar. Então, eu acho que vai ser complicado. Essa reta final vai ser de muita emoção e, para mim, tá longe dessa coisa de acho que agora livrou, acho que agora é só caminhar, 4-2 é uma missão não tão difícil. Vai ser de muita oscilação e de muita instabilidade esses 4 jogos. Rodrigo Bueno, como disse o Pedro Ivo, queremos ouvir a sua voz e queremos a sua opinião para desse empate entre Cruzeiro e Vasco. Você acha que pelo que os times apresentaram, era para isso mesmo, para empate, 1 pontinho só para cada um? Boa tarde, Plihal, mais uma vez, boa tarde, Edu. Edu de Menezes ou Edu Menezes? É Eduardo de Menezes. Eduardo de Menezes. Oswaldo Oliveira ou Oswaldo de Oliveira? Oswaldo Oliveira. Mas você pode me chamar de Edu, Dudu, de meu amigo, Vida, o que você quiser. Vinho. Vida pode ser. Olha lá, o Zé. Vida. Oi, Vida. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, fã de esporte. Eu estou calado porque eu vim do futuro. Eu sou um comentarista mais volúvel, então eu já sei o que vai acontecer. E às vezes eu tento aqui disfarçar para não dar nenhum spoiler. Se você veio do futuro, você tá Era de melhor o azul. silêncio, hein, Zé? Já chegou dando na gente. Tem um cara aí que falou que eu tô Roberto Carlos hoje. Que meu figurino é Roberto Carlos. Não, cara não. Quem falou? Pode falar. Não, vários caras falaram. Eu falei, boa lá, Roberto Carlos, azul claro, azul vermelho. Se você veio do futuro, você tá de azul em solidariedade a um time que veste azul e foi rebaixado ou festejando a permanência deste mesmo clube na Série A? Não, porque nesse campeonato de pontos corridos, eu assumi vários talismãs ali, né? Eu fui o talismã rubro-negro e eu virei o talismã alvinegro. Então eu tô salvando, entre outros alvinegros, o Vasco, né? O Santos, o Corinthians e tal. Eu tenho carregado Imagina o Ramon Dias trabalhando junto todo com dia lá Ramon pra ver que o Dias. Bubu que tá salvando. Você ouviu essa frase? Eu tenho trabalhado. Eram 9 pontos, chegou a 41, metade desses pontos minha culpa, metade desses pontos culpa do Ramon Dias. Isso aí. Eu ajudei, na hora que eu abracei... 9 pontos. E você tava quietinho lá no resenha no vôlei. Os caras bateu no... O que você fez pra eu estar aqui? Não é? Fala sério, você deve ter feito alguma Nesse coisa. campeonato, teve momentos em que o Vasco esteve desenganado e teve momento em que Até você chegar, né, Bubu? até eu chegar. E momento que o Cruzeiro esteve desenganado. Desenganado? Desenganado. Ah, nem tanto. O Cruzeiro estava embicando para baixo, era o Mas pior foi agora, futebol. nessa reta final. Não, a reta final, mas o momento mais importante. O Cruzeiro não estava jogando absolutamente nada, né? Quando jogava um pouquinho, não conseguia os resultados, não era eficaz, como diz o Paulo Autuori. Então agora... Como diz o Paulo Autuori? O Paulo Autuori disse que letras juntas formam uma palavra. Palavras Eu formam uma frase. pagaria pra assistir uma hora de conversa entre o Bubu e o Autuori. Ia ter abraço, ia ter gratidão, ia ter respeito, ia ter né? Eu queria essas reflexões profundas. E já aconteceu isso em 2005, eu conversei com ele algumas vezes. Mas é o seguinte, Grande cara, aliás. Grande cara, não, grande figura, eu sou fã dele, estiloso e tal. Então é o seguinte, hoje tem um time desenganado, chama-se Bahia. Então, por exemplo, se em algum momento falar Mas você já descartou então o Goiás? O Goiás pra mim já caiu. O Goiás já caiu. É que dá pra escapar. Dá pra escapar, dá. Matematicamente dá. Dá pra eu ganhar na Mega Sena da virada aí, né? Dá não pra dá? fazer várias coisas. Tem a Mega Sena da virada aí, eu posso ganhar. Também, tem Não, mas tem o confronto de recebe o Cruzeiro na próxima rodada, vencendo, ele vai pra 38. Vai resolver o quê? Não é isso? ele fica a 3 pontos. Nossa, então... Com 9 para disputar. Não dá. Aí, não dá. vai, Não fala sabe, agora aí, ó. A matemática real não diz isso. O Goiás está condenado. O Goiás, quando perdeu do Santos ali em casa, ele se enforcou. E o Bahia ficou numa situação muito complicada, porque além de ele ter parado de vencer, de somar pontos, esses adversários que estavam tanto quanto cabisbaços, desenganados, somaram pontos. Ninguém imaginava ali direito que o Cruzeiro ia ganhar do Fortaleza fora. Então, nesses jogos atrasados, o Cruzeiro fez 4 pontos, ele já chegou ali para casa dos 40. O Vasco, que é um time que está tendo uma produção, raramente tem perdido, né? O Vasco bem pontuando com frequência.
também acho que o pior pro Vasco já passou. Então hoje, mesmo que Vasco e Cruzeiro façam campanhas ruins daqui até o final, não somente tantos pontos, eu acho difícil o Bahia... O Bahia joga amanhã contra o Corinthians em Itaquera. Por exemplo. Então, vai abrir a rodada potencialmente com uma derrota do Bahia. O Rogério Ceni nunca venceu em Itaquera, técnico nem como jogador. Sempre é uma o primeira seguinte, vez. Então você imagina, o tá Cruzeiro e o Vasco vão pro fim de semana e o Santos e tal. Vamos olhar ali. Mas tem um detalhe, hein? O Corinthians tem enfrentado muita dificuldade para vencer em casa. Então, mas o Corinthians é favorito. O Corinthians é favorito nesse jogo. Então, você imagina, se o Bahia larga nessa rodada com uma derrota, os adversários lá ficam ainda mais tranquilos para especular um empatezinho e tal. Então, eu acho que o empate ontem acabou sendo bom para todo mundo. Fala, galera. Saudações vascaínas. O Vasco está enfrentando uma maratona intensa com 3 jogos em 7 dias e 2 viagens. Após enfrentar o Cruzeiro em Belo Horizonte, o time segue para Curitiba para jogar contra o Atlético Paranaense no sábado. Em seguida, retornará ao Rio de Janeiro para enfrentar o Corinthians em São Januário na próxima terça-feira. Serão quase 2.000 quilômetros percorridos nesse período, deixando pouco tempo para treinamentos. O foco principal será a recuperação dos atletas, com treinos regenerativos entre as partidas. Com apenas um dia de treino antes de cada jogo, os treinos devem ser mais leves. A sequência de jogos inclui confrontos contra Atlético do Paraná, Corinthians, Grêmio e Red Bull Bragantino. E Anderson Daronco do Rio Grande do Sul é quem vai apitar Atlético Paranaense e Vasco.